Tribunal Superior Eleitoral suspendeu novamente o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A sessão deve ser retomada amanhã. O repórter Bruno Pinheiro tem os detalhes. O Bruno, como está o placar nesse momento? Quais ministros votaram? E vale só lembrar, né? Você já tinha trazido aqui na segunda-feira que o TSE tinha guardado essa sexta-feira, também já reservado essa sexta-feira, caso o julgamento não terminasse antes disso. Teremos que recorrer à sexta-feira. Amanhã deve sair esse resultado? A última reunião do ano antes do recesso, viu? Aliás, a você uma ótima semana, quem nos acompanha. Amanhã, a expectativa, os votos da ministra Carmen Lúcia, do ministro Nunes Marques e o último, do ministro Alexandre de Moraes. Será o último voto. Ele foi encerrado nesta quinta-feira, será retomado amanhã ao meio-dia aqui na Justiça Eleitoral, se vai levar Jair Bolsonaro à inelegibilidade durante 8 anos. Esse julgamento, que iniciou por volta das 9 horas da manhã, foi justamente o horário que Jair Bolsonaro estava no aeroporto aqui na capital federal e viajando até ao Rio de Janeiro. Eu estive lá no aeroporto e durante cerca de 15 minutos, uma entrevista ao vivo aqui à Jovem Pan, o ex-presidente da República, que está sendo julgado na Suprema Corte Eleitoral, chegou a falar que a esquerda está querendo uma eleição lá em 2026, que não existe nenhum adversário, que não exista nenhum concorrente. Vamos ouvir o que respondeu à Jovem Pan o ex-presidente Jair Bolsonaro. Julgamento político, né? Se é verdade o que você está dizendo para mim, vou acreditar em você, né? É um julgamento político. Qual a materialidade da peça de Carlos Lupe, que falou em fraude sem voto impresso, tem contra a minha pessoa. Lupe agora é ministro da Previdência de Lula. Agora, o que parece que a esquerda quer? Ter uma eleição em 2026 sem concorrente, WO, né? Basicamente. Poderia até se pensar, né? Pensando pela esquerda, se é que eles pensam, é que está dispensada a eleição de 2026, sem um concorrente à altura. Seria eleger o Lula por aclamação. Ainda é uma expectativa do ex-presidente estar elegível lá em 2026 e disputar as eleições. Em uma eventual condenação amanhã na Justiça Eleitoral, eu fiz o questionamento se ele vai recorrer, se vai apresentar um recurso radical. Vamos entender o que ele respondeu à nossa equipe. Se porventura acontecer aquilo que eu espero que não aconteça, que eu ainda conto com a isenção, né, da maioria dos integrantes do TSE. O que nós pretendemos em 26? Pretendemos, né, disputar as eleições e ganhá-las. Agora, o que está acontecendo no Brasil, você da imprensa está acompanhando, infelizmente, o Brasil não está bem das pernas, em todos os aspectos. A política externa está sendo um desastre. No entendimento de Bolsonaro, aquela reunião lá em julho de 2022 com os embaixadores não houve nenhuma ilegalidade. Ele só realizou essa reunião cerca de 60 dias após o ministro Edson Fachin se reunir com embaixadores e o assunto foi justamente as eleições de 2022. A gente aguarda a retomada do julgamento amanhã, já com esse encerramento e a volta de Bolsonaro do Rio de Janeiro à capital federal. Adalberto Piotto. Muito obrigado, Bruno. Bom, para comentar esse placar aí do TSE, até o momento, um placar parcial de 3-1 pela inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Eu convido agora o nosso comentarista Zé Maria Trindade, que já está conosco diretamente lá, também de Brasília. Ô Zé, seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Piotto. Boa tarde a todos que acompanham aqui essa rodada importante de notícias. Ô Zé, o que a gente viu aí pela declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele diz assim, eu espero que não aconteça, mas ele já está olhando para as duas possibilidades claramente. Por esses votos de hoje, há alguma possibilidade de um novo entendimento? Porque faltam 3 ministros para votar.
3-1, se outros 3 forem a favor de Bolsonaro, seria 4-3, né? Ou seja, formaria-se maioria. Não tem maioria absoluta ainda dentro do TSE. Piotr, não há mais chances para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até pelas intervenções e discussões anteriores aos votos, a gente vê claramente de que é um caso perdido no Tribunal Superior Eleitoral. É impossível reverter um resultado assim. E mais, conversei com juristas aqui e que dizem que o ex-presidente Jair Bolsonaro dificilmente vai se livrar de condenações no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o cerco jurídico, montado há muito tempo, está agora surtindo aí esse efeito retardado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele responde a 16 processos e inquéritos, além desse pedido de inelegibilidade. Nesse aí do TSE, não há problemas com relação à área penal, né? Ele não será preso e é a inelegibilidade. Eu conversei agora há pouco, Piotr, com o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro. E ele me mandou aqui uma mensagem que diz claramente qual é a situação e o projeto que se faz com o nome do ex-presidente. Então diz aqui o deputado Eduardo Bolsonaro: todos estão perguntando, eu sempre sou esperançoso, mas ainda que venha o pior, a justiça hoje não se define pelas leis, mas pelos homens. 2 anos antes das eleições de 2022, Lula estava preso e inelegível. Diz ainda o deputado Eduardo Bolsonaro. Mas, além disso, o movimento não vai parar. A indignação aumenta e o poder político de Bolsonaro em 2024, eleições que ele pretende não disputar, ainda será maior, o que, por consequência, tende a fazer uma boa ou maior bancada de senadores em 2026. Então, diz o deputado Eduardo Bolsonaro, aqui já bastante pessimista, né? Não admitindo a derrota, mas dizendo se acontecer o pior, o que deve acontecer, Bolsonaro vai mesmo se transformar no grande nome e pretende trabalhar nas próximas eleições e 2026 com vistas a dominar o Senado Federal, além de eleger uma bancada na Câmara dos Deputados. Olha, não há quem não ache aqui que se trata de um julgamento político. Esta é a realidade. Os tribunais superiores sempre tiveram sim, esse viés político, mas agora a coisa está explícita demais. Piotr, a situação é complicada e é mesmo aquilo que a gente previa logo no início do julgamento. Bolsonaro vai mesmo ficar inelegível. Zé Maria, obrigado. Vale só lembrar, né, como fez menção aí o deputado Eduardo Bolsonaro, 2 anos antes da eleição de 2022, o atual presidente, nem candidato, porque ele estava, digamos, punido pela lei da ficha limpa, com condenação em segunda instância, o que impedia naquele momento de ser candidato, né, mesmo que estivesse livre, não estivesse na cadeia, mas acabou sendo solto por um entendimento do Supremo Tribunal Federal, que levou todos os processos à estaca zero, por discordar do CEP, de onde está a Justiça Federal de Curitiba, que julgou os processos referentes à Lava Jato, e depois voltou a ser candidato e teve o resultado da eleição do ano passado. É importante citar esse, digamos, histórico muito recente da história da política brasileira. 4 horas e 39 minutos. Políticos